Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre metodologias ágeis dentro do processo de desenvolvimento de software. Bom, um dos motivos do surgimento das metodologias ágeis são as falhas que acontecem em projetos. Eu tenho aqui alguns dados do Chaos Report, elaborado por uma empresa de consultoria chamada Standish Group, que avalia projetos de software na área de TI. Então, pessoal, nós temos que 60% desses projetos eles são entregues em atraso, 56% acima do custo e 44% estão em desconformidade com o escopo, ou seja, não atendem às expectativas do cliente, ou seja, entregar alguma coisa que ele não queria, não era aquilo que ele queria para aquela determinada funcionalidade. Então vocês podem perceber que nós temos uma grande quantidade de falhas no processo de desenvolvimento de software e uma consequente insucesso dos projetos de software. Buscando aí melhorar esses indicadores, surgiram aí as diversas metodologias ágeis, né, as conhecidas metodologias ágeis. Nós temos aí como exemplo Scrum, Extreme Programming, nós temos aí algumas metodologias, né, algumas ferramentas também como o Kanban, e aí nós vamos dar uma olhada em cada um desses conceitos para a gente entender melhor o que são essas metodologias, que são essas técnicas que podem ajudar a gente no desenvolvimento do nosso software e, consequentemente, atingir o sucesso do nosso projeto. Bom, pessoal, o Scrum ele é um framework ágil que preza muito pelas iterações, pelas entregas, para gerar valor com frequência para o dono do projeto. E aí, pessoal, reduzir o risco do projeto. A ideia é que se eu estou muito perto do meu cliente, sempre entregando alguma coisa para ele, a ideia é que eu consiga entregar realmente alguma coisa que ele está querendo com aquele projeto. Pessoal, um papel muito importante durante a execução do Scrum é o dono do produto. É ele que dá o norte para a equipe do projeto, né? É ele que define os objetivos, é ele que prioriza junto à equipe as funcionalidades, as histórias de usuário. E é ele que faz a conexão entre a equipe e os outros stakeholders da empresa, os outros participantes da empresa. Então, é muito importante que somente exista um dono do produto, ou seja, a ideia é o quê? É centralizar a tomada de decisão do lado do cliente em cima de uma única pessoa. Então é muito importante que só tenha um dono do produto. O dono do produto, pessoal, juntamente com a equipe, elabora o backlog do projeto. O backlog ele é o coração do Scrum. Nele a gente tem basicamente todas as histórias de usuário, todos os requisitos, toda a lista de itens que o cliente deseja que seja construído. E aqui a gente tem um exemplo de um backlog, então eu tenho, por exemplo, esse aqui seria um item do meu backlog, eu tenho aqui a importância desse item, ou seja, ele é mais importante que esse item aqui de baixo. Eu tenho a estimativa, né, quanto que eu vou gastar em termos de horas ou pontos para poder executar, né, entregar esse requisito ou essa história de usuário. E é muito importante, pessoal, que a gente elabore o como demonstrar, como que o desenvolvedor, como que a equipe vai demonstrar que essa história de usuário aqui, ela foi entregue, como que ela foi elaborada. Então ela precisa de ser muito bem definida para poder a gente gerar esse conceito de estar completo ou estar pronto, né? Muito importante nesse processo de desenvolvimento. E aí, pessoal, falando um pouco da história de usuário, né? Que é uma das formas que a gente pode descrever as funcionalidades que o nosso cliente ele quer que seja desenvolvido. Então aqui nós temos um padrão que nós seguimos para poder elaborar essas histórias de usuário. Então a gente começa como quem, o que eu quero que seja desenvolvida e para quê. E aí um exemplo aqui embaixo, né? Eu, como garçom, preciso registrar pedidos para atender e gerenciar os pedidos dos meus clientes durante o funcionamento do meu estabelecimento. E aí, pessoal, perceba que essa história de usuário, ela é uma história onde eu posso detalhar mais, eu posso dividir, subdividi-la em outras histórias de usuário. E aí, pessoal, quando a gente identifica uma história que pode ser subdividida em mais histórias, eu tenho um épico.
ok? Então a gente chama essa história de usuário de épico. Então basicamente eu tenho que um épico ele vai ser desdobrado em várias histórias de usuário, e uma história de usuário, pessoal, a gente ainda vai dividir ela em tarefas. Por quê? Eu preciso listar muito bem o passo a passo para que o meu desenvolvedor, o meu membro da equipe, entenda muito bem quais são as atividades que ele vai ter que executar naquele momento, quando ele pega dentro de uma iteração para poder construir, para poder entregar aquela história. E aí, pessoal, como eu tenho uma história que é um épico, eu preciso dividi-la em mais histórias de usuário. Então aqui eu quebrei essa história aqui para vocês verem como que a gente pode fazer isso. Então, ó, eu como garçom preciso registrar o pagamento do pedido, informando o tipo de pagamento realizado e o valor do fechamento do pedido. Então aqui, pessoal, como esse aqui é registrar o meu pedido para atender os meus clientes, aqui eu subdividi em mais histórias de usuário, como por exemplo, registrar o pagamento, registrar o pedido do cliente feito no balcão, registrar os produtos informados e registrar, informar o número da mesa que o cliente está no momento que eu estou fazendo ali aquele pedido. Então eu subdividi o registrar pedidos em várias outras histórias de usuário, né? E aí com isso, pessoal, a partir de cada um desses aqui, eu agora consigo subdividir em tarefas. Então, vamos ver como é que isso fica. Então, dado que eu peguei uma determinada história de usuário, que é preciso registrar o pagamento do pedido, então eu vou listar agora atividades para poder executar durante a minha iteração. Então, eu identifiquei que eu preciso elaborar um protótipo de tela, validar junto com o dono do produto, elaborar o diagrama de classe para representar as diversas formas de pagamento escolhidas pelo cliente, elaborar uma tela para exibir as formas de pagamento existente, ou seja, implementar essa tela que eu prototipei, que vai interagir com essas classes, elaborar a tela para que o garçom possa informar o valor que o cliente, caso seja pagamento em dinheiro ou que tenha algum tipo de troco, ou seja, implementar essa tela, adicionar as entidades de pagamento ao back-end, ou seja, implementar a parte do back-end. E aí, pessoal, como vocês podem perceber, a gente quebrou essa história de usuário em várias tarefas que precisam ser realizadas durante o sprint. Agora eu preciso pensar em como eu vou demonstrar essa atividade, ou seja, como que eu vou comprovar que ela está pronta. E aqui a gente definiu que o merge com a branch de desenvolvimento deve ser feito com a branch da atividade desenvolvida, então preciso fazer um merge dessa funcionalidade que eu criei. Uma versão funcional do app deve ser apresentada com a respectiva funcionalidade e validada pelo Product Owner, ou seja, isso aqui que você construiu aqui precisa ser gerado um aplicativo e esse aplicativo precisa ser apresentado e aceito pelo dono do produto. Testes automatizados precisam ser desenvolvidos e a funcionalidade, o filtro, deve passar por esses testes. E aí, pessoal, um outro conceito muito importante que a gente deve tratar quando nós estamos executando o Scrum é o Sprint. O Sprint é um conjunto de histórias de usuário que devem ser entregues em um determinado período de tempo. O time, juntamente com o dono do produto, seleciona as histórias mais importantes para entrar durante uma sprint. Então, uma sprint vai ter de 1 a 6 semanas e eu vou selecionar uma quantidade de histórias de usuário para poder realizar durante aquela iteração, durante aquela sprint. E aí, durante a execução desse processo, durante a execução desse sprint, ao final dele, eu preciso me reunir com o dono do produto para apresentar as informações, as entregas que eu fiz e, claro, selecionar novas entregas, e planejar as novas entregas. Então, durante a execução do Scrum, nós vamos ter N sprints, nós vamos ter vários sprints. Um outro conceito muito importante quando nós estamos aplicando o Scrum é o Scrum Master. O Scrum Master é um papel essencial dentro da execução do projeto que utiliza Scrum. Por quê? Ele vai defender e vai disseminar as práticas do Scrum. Ele vai também servir como escudo contra as interferências no sprint. Então, por exemplo, acontece muitas vezes do dono do produto mudar de ideia e querer modificar as coisas que ele decidiu na iteração do sprint. Isso atrapalha muito o desenvolvimento do projeto. Então, o Scrum Master ele precisa de defender
o time definir o sprint contra qualquer tipo de interferência externa. Ele precisa também ser o facilitador das reuniões, ajudar nos impedimentos. E no final das contas, pessoal, ele funciona como um líder ali dentro da equipe. Além disso, pessoal, nós temos algumas reuniões que precisam ser realizadas durante a execução do Scrum. As mais importantes são as reuniões de planejamento, as reuniões diárias e as reuniões de retrospectiva. Então, basicamente, as reuniões diárias são reuniões que são feitas, que gastam no máximo aí de 10 a 15 minutos, que você precisa responder algumas perguntas, que é o que você fez até o presente momento, se você tem algum impedimento nas suas atividades e o que você vai fazer em seguida. Qual que é o objetivo disso, pessoal? O objetivo disso é que ninguém fique agarrado em uma atividade, ou seja, que ninguém fique ali e não consiga entregar a atividade durante o sprint porque agarrou em alguma coisa, em algum erro ou em algum problema. E a ideia é que, dado que essa pessoa ela falou que ela está com impedimento na reunião diária, a equipe ela possa ajudar e tentar dar uma solução em grupo para o integrante do time que está com um problema, que está com impedimento. E isso ajuda bastante. Além disso, nós temos a reunião de planejamento, que a ideia é o quê? É definir o objetivo do sprint, quebrar os itens da sprint conforme o necessário, ter os graus de importância, definir também como demonstrar. E aí, a equipe pode escolher e calcular a velocidade do time, selecionar as atacadas naquele sprint. Além disso, pessoal, nós temos também a reunião de retrospectiva. A ideia dela é que a gente possa melhorar o nosso processo. Então, a ideia é olhar para o sprint que aconteceu e tentar propor melhorias, né? Por exemplo, de repente, o time tentou reunir todos os dias às 6 horas da manhã, mas as pessoas chegavam atrasadas, tinham diversos problemas acontecendo. Então, é o momento onde a gente se decide, né? A gente decide um novo horário, por exemplo, para se reunir. Então, vamos reunir às 10 da manhã, porque todos acham que às 10 da manhã a gente vai conseguir reunir sem problemas, sem interrupções. Então, esse é o momento de fazer esse tipo de reflexão. Um outro ponto muito importante, pessoal, como a gente está sempre muito perto do dono do produto, do stakeholder, o dono do produto ele sempre quer alguma entrega que seja palpável para ele. Só que existem coisas que lidam com a qualidade interna do seu software, do seu produto, que não podem ser negociáveis. Então, por exemplo, processos internos que vocês seguem, padrões de projeto que podem levar um pouquinho mais de tempo para serem implementados, organização, refatoração, testes. Então, esse tipo de atividade que tem a ver com a qualidade interna, ela não pode ser negociada com vocês, com o stakeholder. Por quê? O dono do produto, stakeholder, pode não ter o conhecimento técnico para tomar essa decisão. Então, isso não é negociável, pessoal, porque você vai gerar problemas de sucesso do seu projeto se você se sucumbir a esse tipo de negociação, você vai ter problema lá no final do projeto, problemas de manutenção, problemas de suporte e talvez até problemas de entrega mesmo do projeto. Então, qualidade do projeto não é negociável. Então, coloquei aqui também algumas coisas que normalmente os stakeholders ou dono do produto tentam colocar para poder você tirar a qualidade interna de uma atividade e colocar alguma funcionalidade que ele acha que tenha mais valor. Então, por exemplo, faça de forma mais rápida, pois precisamos entregar logo. Não aplique uma metodologia ou processo, pois precisamos disso entregue para o lançamento. Só copie o código, não precisa refatorar, pois temos que entregar logo essa funcionalidade. Eu não entrego refatoração, apenas novas funcionalidades. Não precisa criar um ambiente de desenvolvimento, isso é perda de tempo, né? Eu não consigo entregar isso para o meu cliente. Então, todas essas coisas aqui têm a ver com a qualidade interna do processo de vocês. Então, sempre dê a devida importância e negocie com o cliente, expliquem para ele que esse tipo de atividade pode não entregar o valor agora, mas te ajuda bastante a melhorar o teu código, a melhorar o teu software e lá na frente, muito provavelmente você vai entregar as coisas muito mais rápido. Uma ferramenta que é muito utilizada durante
a aplicação do Scrum é o Kanban, que nada mais é do que dividir os quadros. Você pode utilizar tanto um software como o Trello, ou até mesmo em papel, né, um quadro. Eu consigo aqui dividir e ter essa visualização, todo o backlog que eu preciso que seja feito, o que tem que ser feito no sprint, o que está sendo feito atualmente e o que já foi entregue, ou seja, o que já está feito. Nesse caso aqui específico, ele está dentro do Trello e eu trouxe junto com o Trello um Power Up de Scrum. O nome do Power Up é Vince. E aí, pessoal, a gente consegue com esse Power Up gerar o nosso gráfico de burn down, que é o gráfico de atividades que eu preciso fazer até a data final do meu sprint. Então eu coloquei a partir do dia 8 até o dia 19 o meu sprint, e esse aqui seria a curva ideal para eu poder conseguir entregar todas aquelas minhas funcionalidades ou história de usuário no tempo de término do meu sprint. E aí, pessoal, ele vai colocando aqui como que está a velocidade do meu time em relação ao que falta para eu entregar. E aí, no final do meu sprint, eu tenho aí a velocidade da minha equipe, né, do meu time. Então, eu entreguei um pouquinho antes. Então, a curva ideal era essa aqui, o planejado, e a gente entregou os pontos, né, todas as histórias de usuário, nesse exemplo aqui, um pouquinho antes do que era esperado. E aí a gente consegue ir acompanhando ali, dia a dia, a velocidade do time, a velocidade das entregas que estão sendo feitas, e por acaso a gente entender que está sendo algum atraso, a gente consegue ali, durante a execução, melhorar essa entrega, remanejar algum tipo de atividade para poder conseguir melhorar a velocidade da nossa entrega. Em resumo, para a gente poder aplicar mais especificamente o Scrum, a gente precisa seguir alguns pontos. Então, as iterações devem ter um tempo fixo, ou seja, os sprints, né, com pelo menos menos de 6 semanas, de 1 a 6 semanas. Ao final da iteração, o código ela deve ser testado, estar funcionando, ou seja, a gente precisa definir muito bem esse conceito de completo. O Product Owner deve ter um Product Backlog com as estimativas criadas já prontinhas. A equipe deve ter um gráfico de burn down e saber qual é a sua velocidade. E não deve haver interferências externas durante a elaboração de um sprint. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula sobre metodologias ágeis, e a gente falou um pouquinho mais de como aplicar o nosso Scrum. Valeu, pessoal!